Foro de São Paulo não existe. Tá ligado? São todos amiguinhos. São todos amiguinhos, talvez nem se conheçam, Rodrigo. Vamos parar de narrativa de sessão da tarde. Então não existe o Foro de São Paulo? Não existe. Não existe como essa entidade do mal, uma coisa palpatina. Não existe. Tá. O Foro de São Paulo existe, mas não é político. O Foro de São Paulo não tem uma influência política direta hoje aqui na América Latina. Isso não é um inimigo a ser combatido. Ok, o Foro de São Paulo existe, é político, mas não é comunista. O Foro de São Paulo, você destacou, foi criado em 1990. Alguns espalhavam que era uma espécie de internacional comunista. Estavam totalmente equivocados. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Ih, parece que o Lula discorda de todos vocês, meninos. De quinta-feira 29 até domingo 2, em Brasília, líderes da esquerda latino-americana vão se encontrar na 26ª reunião do Foro de São Paulo. Na abertura do evento, o ex-presidiário Lula disse que tem orgulho de ser chamado de comunista e socialista. O discurso, que durou cerca de 10 minutos, foi marcado por ataques contra a direita, chamada de extrema-direita pelo vagabundo. Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. Engraçado o Lula falar que não se ofende ao ser chamado de socialista, mas se ofenderia se fosse chamado de nazista. Para quem não sabe, nazista é a abreviação de Nacional Socialista. Também não custa lembrar que a sojeiriza do Lula pelo nacionalsocialismo é recente. Nos anos 80 ele confessou que admirava Adolfo Bigodinho. A diferença do nazismo para o comunismo é que a nação de onde saiu o nazismo pediu desculpas para o mundo. Mais nada. Repara também que o Lula, vigarista experiente, vendo a sobrevivência de suas falcatruas ameaçada, já percebeu que as pautas que a esquerda enfrenta são as dos costumes, da família, de Deus e do patriotismo. Repara como ele é obcecado com a criação de narrativas, com discursos e tal, porque essa sempre foi a única arma do PT. Os caras são ruins de economia, roubam dinheiro público, destroem a saúde, a educação, o meio ambiente, os empregos, fazem a criminalidade explodir no país. Então o que resta a eles, já que os fatos e os dados são sempre negativos? Só restava a narrativa, dizer que eles são a favor do pobre, dos trabalhadores, das minorias e que quem não gosta do PT é nazista e fascista. Só que essa narrativa ficou velha e desgastada e não conseguia competir com os crimes do PT na vida real. Pior, Bolsonaro surgiu com o discurso dos costumes, como o Bebum admite, um discurso que expõe a falta de caráter da esquerda e faz o sangue do brasileiro comum ferver. Falar sobre drogas, sobre crime, sobre aborto, sobre ideologia de gênero e outras bandeiras que o PT defende, fez o brasileiro entender o tamanho da ameaça dos vermelhinhos. Bolsonaro falou de Deus e de família, essas coisas que Lula e a esquerda desprezam e que o povo ama. Isso deu tela azul no Lula. Tanto é que o Bebum não consegue mais esconder sua raiva das pautas de família, Deus e patriotismo, 3 antídotos contra o PT. Agora, a curiosidade é, por que ele não falou isso abertamente na campanha, para que aqueles que não acreditavam pudessem ouvir da boca dele? Bom, porque ele é comunista, Bebum e analfabeto, mas não é burro, né?
sabe que não teria votos, e não teria votos porque o brasileiro é conservador. Inclusive em 2022 a gente cansou de falar isso, mas os petistas vinham e diziam que a gente nem sabia o que era comunismo, que comunismo nem existe. Gente como a Paola Carosella, que dizia que o comunismo era um fantasma, mesmo tendo o país dela sido destruído por essa ideologia. Gente como Barroso, que dizia que o Maduro era de direita, o mesmo Maduro que se diz socialista, que é recebido com tapete vermelho por Lula e que também faz parte do Foro de São Paulo. Que direita essa que o Maduro faz parte, né? Estranha. Gente como a Vera Magalhães e gente como Vila. Todas essas pessoas tentam limpar a imagem do Lula e desassociá-lo do comunismo. Mas é engraçado ver o próprio Lula os contradizendo e deixando essa galera com cara de bobo. Essa é a sina dos puxa-sacos, serem desrespeitados até pelo chefe. Ao se dizer inimigo da família e do patriotismo, Lula declarou guerra aos brasileiros. Os comparsas do bandido, aplaudindo essa fala, agem como convidado que entra na casa e insulta e ameaça o dono. O Brasil não é a casa do Lula, não é do PT, não é dos ditadores que o Lula tira do esgoto e traz para cá. O Brasil é nosso. Lula diz que não se ofende ao ser chamado de comunista ou socialista. Eu também acho que é muito leve. Nada que se diga contra os comunistas é discurso de ódio. Temos que chamá-los do que eles são. Ficar falando essa ladainha de que são comunistas, socialistas, é coisa de jardim da infância. Eles são assassinos, terroristas, narcotraficantes. Mesmo porque em 2026 o TSE vai proibir a gente de dizer que Lula é comunista ou socialista. E aí finalmente Vera Magalhães e Vila terão acertado uma à força. O Foro de São Paulo é uma narrativa bonita para Olavo de Carvalho, para esse pessoal, essa turma. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.